israelita pede rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Então os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e o teu filho não anda pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essas palavras não agradou a Samuel, porque quando disseram: Dá-nos um rei para que governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse ao Senhor a Samuel: Atende a voz do povo e tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Aleluia. Podemos já sentar. Aleluia. Eles bem sabemos e conhecemos. O interessante é que as coisas de Deus, às vezes, ela nasce da forma mais pequena. Nós bem sabemos que um tempo em que Deus ele libertara o seu povo com mão forte do Egito, e Deus ele já tinha um propósito mesmo antes da fundação, mesmo antes da queda de Adão. A Bíblia fala que Deus ele já tinha um cordeiro preparado, aleluia. E nós sabemos que Deus ele vai começar uma nação através de um povo, através de um homem, Abraão. Aqui Samuel ele foi entregado um novo. E às vezes a gente vê, Deus ele quer aqueles mais novos sim, mas para Deus cumprir promessa é independente da idade. Nós vamos ver assim, ele chama Moisés com 80 anos para ir lá para o Egito, quando ele faz promessa para um homem chamado Abraão, também já avançado em idade. E aí vamos ver, querido, talvez você está falando, já passei da minha juventude, eu estou chegando lá nos 60, 70, 80, coisas que Deus falou quando eu era criança. Deus ele é fiel para fazer ainda, aleluia. Deus te dá força, Deus te dá, aleluia, capacitação, queridos. E aí nós vamos ver que o povo, ele vem nascendo daquela geração qual Deus ele dissera a Abraão. O povo é levado para o Egito cativo. Nós entendemos que nem todo o tempo que o povo estava lá dentro, eles foram escravizados, até porque teve o tempo que José era governador. Naquele tempo o povo não tinha sido ainda escravizado. E como é que começa a escravidão do povo israelita? É quando fala que José morre. Se levanta outro rei egípcio que não conhecia José e nem conhecia a história dele. E é por isso que às vezes tem pessoas que te olham, te apontam, te julgam, mas não conhecem a tua história, não sabem o teu passado, não sabem o que tu já enfrentou para estar aqui hoje, não sabem os desafios, não sabem as renúncias, não sabem o preço que tu pagou, as horas de oração, não sabem quantas lágrimas você derramou, quantos propósitos você fez, quantas coisas você teve que aguentar para estar aqui hoje. A gente não sabe, aponta o dedo e falar isso. Aleluia! Ele não conhecia a história de José, não sabia o que José fizera no Egito, e aí começa a escravidão. Mas aprove Deus levantar alguém, e eu falo, Deus ele é tão paciente, ele podia muito bem pegar alguém já formado, já grande, mas ele espera um menino chamado Moisés crescer, se estabelecer, aleluia, para depois enviar lá dentro. E as coisas de Deus, eu falo, às vezes começa das pequenas coisas. Talvez você está olhando e falando, meu Deus, mas uma porta tão pequena. Meu Deus, mas isso aqui é tão pequeno, aleluia. E você se lembra que o azeite começou através de um pouquinho na botija? Você se lembra que a farinha na panela, na casa daquela viúva de Sarepta, quando Elias foi lá, foi através de um pouquinho, que ela falou, só tem um pouquinho aqui, vou fazer, depois eu e meus filhos vão morrer. Você se lembra que a multiplicação dos pães do peixe começou com 5 pães e 3 peixinhos? Coisas pequenas levam a coisas grandes. A porta estreita ela não conduz ao céu, querido. Aleluia. Muda a tua perspectiva de olhar para as coisas. Às vezes a minha fala dele que é fiel que no pouco. Aleluia. Deus ele é fiel para te colocar sobre o mundo. Aqui vamos entender que o povo ele sempre foi guiado por um líder espiritual, tanto como Moisés, depois Josué. E vamos ver que o povo ele dependia muito da sua liderança. Por quê? Porque toda vez que alguém guiava o povo, alguém estava na direção, vencia a guerra, vencia a batalha. Toda vez que alguém estava na direção, o povo ficava firme, o povo seguia as ordenanças. Mas depois que aquele líder morria, o povo se corrompia. O povo voltava às velhas práticas.
De duas coisas eu vejo: uma, a dependência do líder, porque ele é referência. Mas de outro lado, se você for ver, muitas pessoas no dia de hoje estão assim dessa forma. O coração está no líder. Se o líder cair, ele cai também. O coração está voltado à sua perspectiva sobre a liderança. Se a liderança está firme, ela fica. Se aquela liderança ela desvia, ele desvia também. Toda vez que o líder morria, o povo voltava às velhas práticas. O coração estava no líder, ela estava no Deus e fazia através. Aleluia, Pai. No contexto ao qual nós lemos aqui, a nação estava em decadência. Eram os líderes, os juízes que estavam governando o povo. Quer dizer, Deus usava eles como ferramenta para guiar o povo, para instruir, para ensinar, para trazer a mensagem, a revelação, para pegar o povo também e apresentar a Deus. Nesse tempo aqui, Eli, ele era referência naquele tempo. Eli era um sacerdote, tinha os seus filhos Ofni e Finéias, mas estavam corrompidos. Fala que até a lâmpada do templo estava se apagando, porque era o sacerdote que trocava o óleo. E a lâmpada tinha que permanecer acesa, porque a lâmpada se representava a presença de Deus. Se a lâmpada se apagasse, era como se a presença de Deus não estivesse mais ali. Mas a Bíblia fala que a lâmpada estava já se apagando. Eles não estavam dando ênfase para a obra sacerdotal de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles estavam corrompidos. Já não ligavam para a obra sacerdotal. Estava fazendo pouco caso. Até o sacrifício que vinha, que era separado, designado para Deus, ele estava tirando a porção deles da forma totalmente errada. E a Bíblia fala que ele via e sabia tudo o que os seus filhos faziam e ficava quieto. E aí você sabe que um Deus, ele une propósito. Encontrar a nação que estava em decadência por causa da liderança. Havia uma mulher de outro lado que chorava por causa de um filho. Havia uma mulher que chorava, aleluia, porque a sua madre era cerrada, ela não podia ter filho. Em contraste, fala que todo ano subia um homem da região de Ramataim, Zofim, da região montanhosa, que era Elcana e as suas mulheres Ana e Penina. E toda vez que ele subia, fala que Penina ela tinha filhos, Ana não tinha. E toda vez que subia Penina, falava para Ana: tu não tem filho, eu tenho. Uma mulher que não gerava naquele tempo, era como se fosse uma maldição. E a Bíblia fala que ele subia todo ano. Até que um dia que Ana ela vai para um canto e começa a bater seus lábios. Ali ele olha e fala: mulher, tu está embriagada nessa hora? A parte de pôr esse vinho aí, porque ele era costume orar em voz alta. Até no tempo de Cristo, os fariseus chegavam em praça pública e abriam suas vozes, sua oratória para todo mundo ouvir. Só que ela faz diferente, ela vai para o canto e começa a falar: só ela e Deus. Aleluia! Tem coisas que é só você e Deus, querido. Às vezes estamos revertendo as coisas, aquilo que é na intimidade, nós estamos explanando para todo mundo. E por isso que a Bíblia fala em Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai em secreto. Talvez Ana, todo ano que ela ia, ela apresentava as suas queixas para Elcana, para Eli, o sacerdote. Até que chega um dia ela faz diferente, é para apresentar para Deus. E quando ela fala: não estou embriagado, tua filha tem horário, aleluia. Ele fala que Deus de Israel concede a tua petição. E ela orava: Pai, se tu somente me der um filho homem, eu vou entregar para o Senhor. Aleluia. Deus estava unindo o útil ao agradável. A nação estava em decadência, precisava de um líder. Deus agora estava concedendo o desejo daquela mulher. Falou: vou te dar um filho, aleluia. E eu estou trazendo para mim agora um líder, aleluia, um juiz, um sacerdote e profeta, para aquela nação. Mas fala: ainda o menino ia nascer, o menino tinha que crescer, aleluia. Deus, ele é paciente. Nós que somos impacientes. E a Bíblia fala, querido, que agora aquele menino, depois que ele nasce, Ana entrega, depois que se mama, para Eli, vai para o templo. E ele cresce aprendendo o sacerdócio, só que lá, Deus ele começa a falar comigo 3 vezes na madrugada, começa a falar Samuel, ele não entende, ele vai até Eli. E Deus fala mais uma vez Samuel, ele levanta e fala: tu está me chamando, e Eli não entendia. Na terceira vez ele entendeu o mistério e fala: quando a voz falasse Samuel, fala porque o teu servo ouve. Glória A quarta vez que Deus ele falou nas madrugadas com Samuel, ele fala: Senhor, fala porque o teu servo ouve.
E Deus, Ele traz uma mensagem, querido, porque nós às vezes falamos, Deus, me usa na revelação, Deus me usa na profecia, mas nem toda profecia é aquela profecia que massageia, nem toda profecia é aquela que vai saciar o nosso ego. Tem palavra que Deus, Ele vai requerer, vai falar assim, diz o Senhor, isso aí não é do meu agrado. Tem coisas que Deus não vai falar, olha, arrependa-se, tira disso aí, apaga disso aí. Tem coisas que Deus vai falar, arrependa-se disso aí, porque isso aí não me agrada, isso aí não me exalta. Querida, a Bíblia fala que Deus, Ele fala, Samuel, eu falei para ali da sua casa, que não lhe faltaria descendência, mas de tudo que eles têm feito, e Eli sabe que com esse acontecimento, eu vou cortar, eu vou tirar. Samuel terminou falar aquela profecia, mas aí nesse dia ele fala, assim, assim diz o Senhor. Mas para nós entendermos que depois que Ofni e Finéias vão para a guerra, vai lutar contra os filisteus, e deixa a arca lá no templo. Depois que eles estão perdendo a guerra, a batalha, eles olham e vai correndo, vai lá buscar a arca. Porque às vezes eles falam assim, primeiro vamos na força do braço. Primeiro vamos do nosso jeito. Se não dá certo, a gente vai lá e buscar a presença. Quando eles viram que não deram jeito, foram buscar a presença. Foram buscar a arca. E aí acontece duas coisas. Além de morrer, a arca é levada. Quando a notícia chega, sempre tem algum pai dar uma notícia ruim. E as pessoas, a maioria, tem prazer de dar notícia ruim, elas querem ser a primeira a falar. E aí vem correndo e fala, ei, teu filho morreu. E o pior, a arca foi levada, ali cada cadeira morre. Uma das mulheres estava grávida de tanta dor, pela notícia, ela dá a luz na dor. Quando ninguém acabou, foi-se a glória de Israel. Pense na tristeza, a glória de Israel foi embora. E aqui vai falando aqui que Samuel, embora a arca não estava mais lá, Samuel, ele continha a presença de Deus. Aleluia. Embora a arca que simbolizava a presença não estava lá, foi levada, Samuel estava ainda carregado da presença e Deus usava ele. E Deus fazia através dele. Aleluia. Queridos, e tem muitas pessoas que conheceram Deus de várias formas. Deus chamou Moisés através de uma sarça ardente. Quando Deus se apresenta para Jacó e sonha e fala, Jacó, eu sou Deus dos teus pais. Aleluia. Quando Deus se apresenta, aleluia, para Eliseu, foi através da vida de Elias. O povo estava conhecendo a presença não mais pela arca, mas pela vida de Samuel. Tem pessoas que vão conhecer Deus através de você. E às vezes não é do que você fala, é da forma que você age, é das suas atitudes. Aleluia. É da forma que você se comporta. Tem uma frase que fala assim, palavras ilude, exemplos arrastam. Verdade. Samuel estava ali agora no meio daquele povo, regendo o povo. Só que a Bíblia vai falando que chega um tempo que Samuel já não era mais aquele menino que depois de desmamado, Ana entregou. Samuel já não era mais aquele menino que ficava nos pés de Eli. A idade passou, o tempo chegou, Samuel já estava velho. E antes disso a Bíblia fala que a arca ela foi colocada na casa de Abinadab. E tanto tempo se passou que chegou a 20 anos. E aí quando o povo no capítulo 7 vem questionar a Samuel, busca Deus. Samuel já não estão mais se conformando, Samuel queremos a presença. E Samuel vai falar, sabe o quê? Se verdadeiramente de todo o coração vocês querem o Deus de Israel, renuncie esses ídolos que vocês seguem. Astarote, os Baalins. Se realmente vocês querem de todo o coração, renuncie esses deuses aí, esses ídolos. Só duas coisas me chamam a atenção. Samuel pede para o povo abrir mão daqueles ídolos. E a outro fator é, se for de todo o coração. Abrir mão porque o povo quer ir para Deus, mas Samuel eles abrir mão de alguma coisa. A convenção, ela exige renúncia. Vir até Cristo, arrependimento, ela tem que ter uma mudança, uma transformação, ainda que não seja de imediato. Quando João ele chega para aqueles líderes, ele fala, arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento. Primeira coisa, vocês têm que abrir mão desses ídolos. Vir até Deus, nós devemos abrir mão. É a coisa mais difícil que é nós mesmos. Todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quer vir após mim, renuncie o mundo. Quer vir até mim, renuncie a isso que me afasta, que faz uma barreira.
quer vir até mim, luta contra essas coisas, aleluia, que não agrega nada na tua vida espiritual com Deus. Agora você não entendeu, o povo abriu mão, o povo renunciou seus ídolos, o povo abriu mão daqueles deuses falsos, mas havia outra questão que o Samuel falou de todo o coração. Por quê? Porque o físico, o estereótipo, ele já tinha desfeito, como Davi jogou fora, quebrou, desfez. Mas vamos botar a questão do coração. Ezequiel capítulo 14. Deus ele vem questionando, exortando o povo contra a idolatria de uns mesmos ídolos, só que era diferente. Esses ídolos lá de Ezequiel 14 foram formados no coração do povo, na mente. As pessoas olhavam para aquele povo no cativeiro, não via eles com imagem, não via eles com escultura, não via eles com objeto para que eles pudessem cultuar. Talvez alguém falava assim: olha, esses aí é um povo convertido, esse aí é um povo voltado para Deus, mas tinha algo que ninguém via, só Deus ele via. É por isso que ele falou com Samuel, quando foi na casa de eleição: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está fora, mas eu somo os corações, eu vejo que está por dentro. O povo na sua mente, o seu coração estava com seus ídolos lá dentro. Aleluia. E os ídolos, primeiramente, ele nasce na nossa mente. Ou você acha que a Bíblia vai falar em Isaías, as pessoas pagavam os ourives, aquele que trabalha com ouro para fazer as imagens, mas antes da imagem estar formada, ela já nasceu no coração, na mente daquele homem. Eu vou fazer desse jeito. Na mente dele já está criado aquele ídolo. Antes de estar formado, já nasceu aqui dentro. E Deus estava falando através de Ezequiel que o povo estava se idolatrando interiormente. É por isso que no livro de Isaías, de Jeremias 29:13, ele vai falando assim: ó, e buscar-me-eis, e me achareis, não me buscar de todo o vosso coração. Você entende porque o Samuel estava falando assim: olha, renuncia, mas de todo o coração. É por fora e por dentro. Aleluia. Por fora o homem vê, mas por dentro Deus sabe também. E tem coisas que ainda não na vida de nós, na nossa vida, que cada um aqui sempre, todo dia tem alguma coisa que nós devemos renunciar. Verdade, Deus. Às vezes é um vício, um pensamento, uma obra, uma atitude, uma prática. Todos nós devemos renunciar. Nós não é uma vez só, não é todo dia. Até que o louvor de Dados fala: todo dia o pecado vem e me chama, não é isso? Todo dia devemos lutar contra as paixões da carne, as paixões do mundo, contra as potestades espirituais. É uma luta, é uma batalha, dia após dia. Mas tem uma frase que diz também: se tu não matar um leão hoje, amanhã vai ser 2. Então vamos entender aqui, Samuel já tinha exortado o povo ao arrependimento. Só que o povo olhou e viu que Samuel agora já não era aquele menino, aquele vigor, não era aquele mais rapaz. Samuel já estava com a sua idade avançada e eles se preocuparam. Bem, Samuel já está perto de partir. Tem o senhor 2 filhos aí, mas infelizmente, os filhos de Samuel não seguiram o caminho do seu pai. Nós sabemos que de Eli não dava a mínima as práticas do filho. Mas tem coisas e coisas. A Bíblia fala: instrui a criança no caminho que deve andar. Você instrui, você ensina. Mas depois que está grande, fala que não pensa mais aí, engrossou o pescoço, quer tomar as próprias atitudes, deve estar mais nas tuas mãos. E aí os meninos já não seguiam o conselho de Samuel, por mais que eles eram juízes. E o povo fala: Samuel, agora nós queremos um rei, como as outras nações. O pior não é porque ele estava querendo, ele não estava pedindo alguém espiritual para estar na direção dele. Estava pedindo um rei, independente de quem fosse. Eles olharam para outra nação e falaram: a gente quer da mesma forma. É por isso que fala que como aquele menino que estava lá, na janela, que Paulo pregava, ele estava na janela você olha para dentro e olha para fora. E quando ele cai para o lado de fora, porque a queda te leva sempre para fora. E às vezes estava olhando, é como estava cá dentro, olhando para as coisas lá fora, falando: eu quero aquilo ali. Mas Deus te chamou para dentro. Aleluia. Deus te chamou para a diferença. Deus não te chamou para igualar todo mundo. Deus te fez único, queridos. Aleluia. Deus não te fez para ser influenciado, mas para influenciar. E a Bíblia está falando aqui que Samuel, ele sentiu no seu coração: o povo quer um rei. O povo quer um rei. Mas Deus está falando: Samuel, tu está aí triste, abatido, tu está aí sofrendo. Mas não foi a você que esse povo rejeitou, não. Rejeitou foi a mim. Porque era Deus que governava através dos juízes, dos profetas, dos sacerdotes. Eles eram só instrumentos, era Deus que governava. Quando o povo estava rejeitando aquele líder, estava rejeitando o Deus que fazia através daquele líder. Mas fala: mas já que eles estão querendo, Samuel, faz à vontade.
E aí foi mudado as regras. Ó, vocês querem um rei? Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Eles aceitam. Primeiro rei, Saul. Saul vai atrás de uma jumenta lá, não acha. Vai consultar o profeta. E aí é quando ele fica, vai ser isso daí. Nada da tribo de Benjamim fala, mas eu sou o menor da tribo. A tribo de Benjamim é a menor. Interessante que Deus ele tem sempre um projeto com o menor. Vai na casa de Jessé, tem alguém que é o menor, tá lá no canto. Vai lá em Gideão, mas eu sou o menor da minha casa, tu mesmo. Aleluia. Aleluia. Porque quem se engrandece demais, Deus abate. Aleluia. E aí, querido, a Bíblia vem falando aqui que vai levantar Saul, fala que número para cima, ninguém era maior do que ele. Saul era bonito de beleza, você entende? Porque quando Golias vem desafiando o povo, a pessoa mais propícia para lutar contra Golias era Saul. Porque da altura dele não tinha ninguém. Ele era o mais alto do povo de Israel. E o que vai vencer? O menorzinho. Aleluia. Mas que vamos entender, queridos, o povo pede um rei. Saul é estabelecido como rei para guiar aquele povo. Ali acaba o governo dos juízes. Começa agora o governo dos reis. Saul ele começa bem e obedece. Mas depois começa a desinclinar, a descer a ladeira abaixo. Desobedece a Deus. É um momento que o reino é arrancado dele. E às vezes, querido, a pior coisa não é o homem rejeitar Deus, mas Deus rejeitar alguém. Fala, Samuel, não ora porque eu já rejeitei ele como rei. Já o rejeitei. Porque quando o homem te rejeita, Deus te acolhe. Quando o homem te rejeita, Deus te acolhe. Mas aleluia! Você entende que quando Ezequias falou, ó, tu vai morrer, coloca tua casa em ordem, Ezequias vai lá para a casa dele e chora amargamente. Por quê? Porque quando é homem que fala, tu recorre a Deus. Mas quando é Deus que fala, tu vai recorrer para quem? O próprio Deus. Aleluia. É que o Senhor te lembra que eu fui fiel, fiz isso. Deus manda o profeta, vai lá, vai, que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Aleluia. E aí vamos entender que ele começa o reinado do rei, primeiro rei, Saul. Saul ele sai, o reinado é arrancado. Deus vai lá, vai na casa de Jessé, porque ela tem desprovido de um rei. Unge Davi como rei. Davi o conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas um homem também é falho. E Davi cometeu erros terríveis. Mas se arrependeu e não cometeu os mesmos erros mais de uma vez. E aí vamos ver que vem agora o terceiro rei, Salomão. No tempo dele não teve ninguém mais sábio do que ele. Só que eu estava lendo em Eclesiastes capítulo 3, e aquela sabedoria ficou como um fardo para Salomão. Por quê? Você vai ver essas pessoas que têm dinheiro, ela compra tudo que quer, compra carro, compra casa. Chega um tempo que não tem mais o que comprar, vamos fazer o que agora? Salomão era um homem tão sábio que em Eclesiastes ele vai falar assim, vaidade, tudo aí é vaidade. Ou seja, e ele chega em um tempo que a sabedoria dele já formou um fardo para ele. E a partir daquilo ali que ele começa agora também a desviar das vontades de Deus. Depois da morte de Salomão, o reino é dividido, vai em dois. E aí vamos ver aquele que vê o tempo dos reinados, um em Judá e outro em Israel. A maioria dos reis, tudo ruim. A maioria dos reis, todos levantavam a maioria altares. E às vezes alguns derrubavam, mas deixavam algum ainda como ponto de referência nos lugares altos. E por causa disso o povo ainda ia lá sacrificar os ídolos. Mas eu quero falar para você que o povo ele queria um rei. O trono de um rei passava de um para o outro. Mas vamos ver aqui que no livro de Salmo 145, versículo 13, fala que o trono de Deus, de Jesus Cristo, ele é eterno. Aleluia. O trono dos homens, por muitas vezes, alguns eram até envenenados, algum da família matava e tomava, mas a Bíblia fala que o trono dele, de Jesus Cristo, ele é eterno, aleluia. Ele não pode ser destruído ou abalado. Aleluia. Vamos ver que aquelas pessoas, quando ele fazia o trono, colocava sempre em um lugar mais elevado. Você já viu aqueles pódios de quando a pessoa recebe uma medalha, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro lugar é destaque, mais alto. Aquelas pessoas quando tinham seus tronos, colocavam no lugar mais alto de destaque. Mas vamos ver que em Isaías ele tem uma visão e fala, eu vi o Senhor assentado lá em um lugar mais alto do que esse, em um alto e sublime trono, aleluia. Ele está acima de tudo e de todos. As pessoas queriam um rei, Deus está falando assim, eu vou enviar um rei para vocês. Vamos ver que Cristo ele veio nessa terra, mesmo no seu trono de glória, ele assumiu mais a posição de servo do que de rei. Aleluia. Ele fala, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele toma o lugar de servo, de escravo, e vai lavar os pés do discípulo, porque era um servo que fazia isso com o seu Senhor. E vamos ver que quando Pilatos fala, tu és rei, ele não nega que ele é rei. Ele só fala uma coisa, o meu reino não é aqui desse mundo.
Aleluia. Aleluia. Ele está falando, eu sou rei, Pilatos, mas o meu reino não é aqui. E vamos ver que as pessoas queriam tanto um rei, que Deus enviou realmente um rei, mas um rei para reinar com cetro de justiça. Porque aquelas pessoas, eles tinham um cetro. Você lembra daquele rei lá, Assuero, que quando Esther aparece, ele aponta o cetro dizendo, você tem permissão, pode vir. Mas aqueles mesmo rei eram corruptos. O seu cetro não era de justiça, muitas vezes era de injustiça. É tanto que quando eles pegavam o anel dele, que era o selo, e quando eles selavam, não podia revogar aquilo que eles disseram. Mas pegavam, às vezes faziam uma carta, manda matar fulano, manda matar ciclano, e botava lá, fulano feliz é aquele testemunho falso. Às vezes seu cetro é de injustiça, mas o cetro de Cristo, ele é de justiça. E ele vem para regir as nações. E para você entender e falar, já que tu quer um rei, e ele vai vir. Apocalipse capítulo 19, versículo 16, se me fala a memória, vai falar no seu manto e na sua costa direita está escrito, Reis dos reis, Senhor dos senhores. Todos os reis que passaram tiveram as suas falhas, tiveram seu trono tomado, usurpado, aleluia. Mas esse rei que vinha aí, querido, o seu trono é eterno, o seu trono não pode ser roubado. Ele é rei acima dos reis, é Senhor acima dos senhores, aleluia. O povo queria um rei, Deus mandou um rei, e assim como ele é rei, todo rei tem os seus súditos, tem os seus fiéis. Mas vós sois gerações eleitas, sacerdócio real. Real quer ser sacerdote do rei. E o que é o ofício de um sacerdote? Tem um profeta e sacerdote. O profeta é aquele que entregava a revelação, ouvia de Deus, entregava para o povo. Mas geralmente o sacerdote era aquele que pegava o sacrifício do povo e levava para Deus. Pegava o sacrifício e queimava para subir com um aroma agradável a Deus. Por que você é sacerdote? Porque você leva o sacrifício. O sacrifício daquele tempo, sabe o que era? Era um cordeiro, era uma pomba, às vezes era um boi para quem podia, às vezes era aquele óleo de libação, era algo de precioso. Você vai falar, se eu sou sacerdote, qual é o meu sacrifício? O que é que eu vou levar para Deus? Eu vou te falar agora. Romanos capítulo 12, aleluia, né? Pegou. Aleluia. E apresentar vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Esse é o culto racional de vocês. Você é sacerdote, mas você também é oferta. Você é sacerdote, mas você também é sacrifício. E Deus está falando, é sacrifício vivo, o seu corpo. Porque naquele tempo tinha que morrer. Mas hoje é vivo por quê? Porque alguém já morreu por você. Deus está falando, você é sacerdote, mas também é sacrifício. E tem que oferecer que naquele tempo o sacrifício não podia ter defeito. O sacrifício tinha que ser o melhor, tinha que ser o perfeito. Nós sabemos que somos falhos, sim. Pegamos, mas devemos ofertar o melhor que a gente pode. Devemos nos ofertar Ele da melhor forma possível. Aleluia, não somos perfeitos, mas devemos buscar a perfeição. Ser melhores do que ontem, menos do que amanhã. Aleluia. Servimos a um rei. O período dos reis da Bíblia passou, mas o nosso rei dos reis, ele permanece vivo, aleluia. E ele ainda vem para reger as nações. Aleluia. O tempo lá era as 12 tribos, mas ele vem para reger a nação, a humanidade toda. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, nós somos servos. E nós vamos para esse reino de glória. Aqui embaixo reina a corrupção. Aqui embaixo reina a roubalheira. Aqui embaixo reina a mentira. Aqui nesse mundo tudo é terrível. Mas lá em cima, aleluia, é totalmente diferente. E nós vamos para lá. Se há um reino, o rei vem nos buscar. Glória a Deus por isso. Queridos, aleluia. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te fortalecendo. Você faz parte de um reino espiritual. Você é sacerdote, mulheres, homens, crianças, todos, sacerdócio real, nação santa, povo daquele que continua das trevas para a maravilhosa luz. Glória a Deus. Então a mensagem para nós é essa: o povo quer um rei? Deus deu um rei.